Mauro Carvalho, bom dia, presidente, tudo certo com o senhor? Bom dia, Camila, bom dia, Igor, bom dia, Pedro. Muito feliz aqui de estar já conhecendo um novo estúdio aqui da CBM. Parabéns à direção, ao Beto, a todos aí, um estúdio maravilhoso. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Segunda-feira um pouquinho atípica, né, senador? A força do hábito vai chamando de senador, vai chamando de presidente, mais fresquinho aqui na capital, né? O senhor Bastante, é chegado no frio bastante. ou não é muito? Gosto do frio, mas eu sou muito mais fã do calor. Agora, o que eu estou torcendo muito, e Deus vai nos ajudar, é uma chuva, né? Não dá para conviver com Cuiabá do jeito que está. Meu nariz sangra todo dia. Tá complicado. Esse clima está muito ruim. Muito bem, vamos falar um pouquinho daquele assunto que a gente gosta, o ouvinte também gosta, que é a eleição, presidente. Queria que a gente começasse falando um pouco do cenário, né, do PRD. Aqui na capital a gente não teve, né, chapa formada para vereadores, acabou não tendo sucesso ali naquela tentativa de indicação de um vice para o Botelho, havia ali a possibilidade do secretário Felipe Velaton. Queria que o senhor começasse contando um pouco para a gente sobre esse cenário. Houve alguma frustração em relação a essa articulação, né, que foi pensada aqui para a capital e que infelizmente não se concretizou? O que o senhor pode nos dar de detalhes nessa manhã? Bom, Camila, o PRD é um partido novo, né? É a fusão do PTB com o Patriota. E nós tivemos 45 dias para montar chapas nos 142 municípios. Então, não é fácil você, em apenas 45 dias, articular diretórios na maioria dos municípios de Mato Grosso e Cuiabá. E fora isso, essa junção do PTB e do Patriota, em função de contas não prestadas pelo PTB e pelo Patriota, o fundo eleitoral do PRD está bloqueado até hoje. Então, para a gente montar uma chapa em Cuiabá, e nós sabemos que a eleição em Cuiabá é diferente, quando nós começamos a articular e realmente várias pessoas interessadas, candidatos, pré-candidatos interessados em filiar no PRD, quando chegava no fundo eleitoral, a expectativa era zero. Então isso acabou dificultando muito. Mas em outros municípios nós tivemos total sucesso. Nós conseguimos montar a chapa em 45 dias em 80 municípios. Isso é um recorde absoluto, você em 45 dias montar diretórios e construir 80 chapas. É muita coisa. E construímos também 15 candidatos a prefeitos e 15 candidatos também a vice-prefeitos. Também tem partidos grandes no estado de Mato Grosso que estão aqui há muitos anos com fundo eleitoral e não conseguiram conseguir 15 candidatos a prefeitos e 15 candidatos a vice-prefeitos. Então nós estamos muito felizes com o que nós conquistamos até hoje e, lógico, iremos ficar muito mais felizes com os resultados após as eleições. Igor, fica à vontade. Pedro também. Claro. Senador, durante o processo da escolha do vice do Botelho, se especulou o Felipe Velaton, que foi um convite do senhor para ir para o PRD, ele era do Republicanos, foi candidato a vice contra o Abílio, estava junto na Secretaria de Estado, é um jovem político com bastante, mesmo jovem com bastante experiência, se a gente fizer uma ponte ao passado e lembrar da atuação dele na Câmara Municipal, foi uma atuação muito boa. Naquela época, lá em 2020, ele se lançou pré-candidato a prefeito e numa composição com a Abílio entendeu que ele deveria ser o vice, mas as pesquisas mostravam que ambos tinham chance ali. Depois da eleição, inclusive o comentário entre nós, jornalistas, entre cientistas políticos e próprios eleitores, olha, se fosse o Velaton, o candidato, ganhava do Emanuel. Não sei se o senhor lembra desse comentário, mas ficou muito forte, porque ele era mais sensato, então se fosse o Velaton... Mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Menos debochado. Ia ser o Velaton. Né? E ele se colocou novamente na condição de poder ser candidato a vice, acabou não acontecendo, ele retornou ao governo. Como é que o senhor vê este ativo que o partido tem em Cuiabá e como é que o senhor projeta o futuro político dele, levando em conta que agora a chapa está formada, o PRD está apoiando o Botelho, mas como é que o senhor avalia a história do Velaton e o momento político que ele vive dentro do seu partido? Bom, Igor, primeiro eu fico muito feliz, você como um jornalista respeitado no estado de Mato Grosso, fazer essa análise do Velaton. É exatamente isso que você falou. Só faltou um detalhe. O Velaton, dentro do nosso arco de alianças, foi o segundo mais bem votado a deputado federal na capital. É verdade. Primeiro foi Gisela, segundo foi Felipe Velaton, dentro do arco de aliança. Nós temos
pessoas que... Por exemplo, o Fábio Garcia teve menos votos que Felipe Velatón em Cuiabá. Então, o que acontece? O Felipe reúne todas as qualidades para ser um candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Por ser um jovem com muita experiência em mídia social, articulado, trabalhador, eu tinha essa expectativa que ele realmente fosse o vice do Botelho, mesmo sem ter chapa de vereadores em Cuiabá. Porque eu acho que a política, Igor, a gente não pode simplesmente, porque não tem chapa, nós temos que ver as pessoas que estão filiadas no partido e o que essas pessoas podem agregar numa candidatura, né? E escolheu o Marcelo Sandrin. Eu até disse numa entrevista outro dia, eu sou Marcelo Sandrin desde criança. O currículo do Marcelo Sandrin é irretocável, é perfeito. Um médico que sempre trabalhou na área social, sempre trabalhou no SUS, fez milhares de partos no estado do Mato Grosso, sempre esteve ligado à área de saúde. Mas eu vejo no Felipe um jovem que iria agregar muito na candidatura do Botelho, principalmente essa era que nós estamos atravessando, da mídia social, uma pessoa com muita experiência. Agora, o Felipe é um ativo, como você colocou, Ido. Então, não encerrou a carreira do Felipe Velatón dentro do cenário político de Mato Grosso. O Felipe tem um futuro brilhante pela frente, ele tem que ter diminuir um pouco a ansiedade, ter um pouco de paciência, mas com certeza ele terá inúmeras oportunidades na política do estado de Mato Grosso. Pedro, tá ali distante, mas tá atento, senador, para participar aqui também do nosso bate-papo. Fica à vontade, meu amigo. Exato, Camila. Senador, o senhor mencionou, né, o trabalho que teve, infelizmente não conseguiu aqui viabilizar candidaturas para Cuiabá, mas nos outros municípios, quais são as prefeituras, qual é a expectativa do partido em termos de projeção, como que o senhor analisa que deve sair o partido depois das eleições e analisando em quais municípios tem chance de digamos, sair com ali números importantes em termos de candidaturas de vereador e ainda sendo vice ou candidatura a prefeito? Bom, Pedro, nós temos 546 candidatos a vereador no estado de Mato Grosso. Nós esperamos aí eleger, no mínimo, uns 150 vereadores. Dos nossos 15 prefeitos, eu acredito que nós devemos, eleição é uma caixa de surpresa, né? Mas eu acredito que nós vamos fazer de 5 a 10 prefeitos. Nós temos candidaturas fortes. Nós temos em Pontes Lacerda, nós temos em Querência, nós temos em Água Boa, nós temos em Juara. Nós temos municípios importantes disputando a prefeitura no estado e no Mato Grosso. Então, eu não quero fazer nenhuma previsão aí, mas eu acredito que entre 5 a 10 prefeitos no PRD deve eleger no estado de Mato Grosso e aproximadamente em torno de 150 vereadores no estado. Agora 8h46 para você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, abrindo a nossa rodada de entrevistas aqui com o presidente do PRD em Mato Grosso, ele que é suplente de senador também, esteve lá por um período, né, Mauro, fazendo um belíssimo trabalho também no Senado. Mauro Carvalho é o nosso entrevistado dessa manhã. Eu queria voltar um pouquinho ainda nessa questão aqui da disputa na capital, senador, para a gente falar aí desse cenário, né, independente dessa indicação do vice, né, não teve sucesso no Velatón, mas imagino o senhor tá ali firme na campanha do Botelho também, né? Dentro, tem dado entrevistas. E o Felipe também. E o Felipe também. Como é que o senhor está acompanhando o cenário até o momento, senador? Acha que vai ser, de fato, uma disputa muito difícil? Caminha para ser uma eleição de 2 turnos? Consegue, talvez, imaginar um segundo turno sem o Botelho? Como é que está sendo, né, a estratégia, a articulação desse grupo político? Porque é uma campanha muito difícil, né? A gente tem o Abílio, que tem ali um eleitorado muito forte, né? Tem pessoas que criticam, mas independente disso, é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, forte também nas redes sociais, o senhor destacou isso. O Lúdio, né, um candidato extremamente preparado também, conhece ali muitos problemas de Cuiabá. E aí tem ali correndo por fora, me permita dizer assim, o Kennedy, que se apresentou, né, com um pouco mais de atraso, mas enfim. Como é que o senhor tem acompanhado? Fica em torno desses 3 primeiros nomes que a gente citou no momento. Como é que vocês têm acompanhado todo esse cenário? Só complementar a sua pergunta, Camila, se me permite. Claro, fica à vontade. Causou polêmica uma foto sua com o Kennedy esses dias aí, né? Será que o Maurinho tá pulando do barco e tal? Vai pro Kennedy? Você viu essa polêmica também, né? Lógico que eu vi. E gozado que o César Miranda também estava na mesma foto e ninguém falou dele. Nada, né? Agora, eu tenho minha vida social. Eu fui num batizado, numa pessoa,
menina muito querida, que foi criada com as minhas filhas, né? Então, fui convidado, quem estava lá, tiraram uma foto, eu estava junto. Agora, se eu não puder ter vida social, imagina só, se eu for numa festa, tiver o Lúdio, tiver o Abílio, tiver o Kenny, quem tiver uma foto, eu vou estar tirando foto. Tem que fugir. Mas isso não foto. significa apoio, não significa né? apoio, não significa nada disso. Mas eu vejo, Camila, a pergunta que você colocou, nós temos que analisar que a campanha tem quantos dias, né? Que nós estamos na rua? Uma semana. Uma semana, né? Uma semana e pouquinho. Uma semana que nós estamos na rua. E o Botelho, bem posicionado nas pesquisas, não é nas pesquisas, em todas as pesquisas eleitorais, o Botelho bem posicionado. E a partir da semana que vem nós teremos o programa eleitoral, né? Então, a campanha, ela está indo para as ruas agora. Não há dúvida que quando você vai para as ruas de Cuiabá, a campanha que de fato está na rua é de Eduardo Botelho. As outras campanhas, praticamente você não vê, né? Existe muita mídia social, muita coisa, mas na rua mesmo, o que a gente vê é a movimentação de Eduardo Botelho. O que eu vejo hoje, o Botelho, na minha opinião e na opinião da maioria dos cuiabanos, né, por isso que está na frente das pesquisas, é o mais preparado para assumir a prefeitura de Cuiabá. O Botelho tem uma grande experiência administrativa como gestor, né? O Botelho já trabalhou em várias atividades, né? Foi professor, foi servidor público, empresário, construtor, foi tudo, entendeu? E fora isso, ele agregou na sua experiência profissional da iniciativa privada também experiência política, como deputado e como presidente da Assembleia. E na Assembleia Legislativa também ele foi um gestor, como presidente, ele que era responsável pelo gerenciamento administrativo da Assembleia Legislativa. Então, Cuiabá não pode errar mais. Cuiabá não pode ser mais balão de ensaio. Cuiabá não pode servir de experiência para as pessoas despreparadas, né? E o Botelho, hoje, disparado, é a pessoa mais preparada e mais experiente para assumir a prefeitura de Cuiabá. Se a gente for falar dos outros candidatos, o Lúdio tem aí a sua história na área de saúde, mas o que o Lúdio administrou, né? Qual a experiência de uma... Você assumir uma prefeitura com a dívida que está, mal administrado que está, cidade abandonada, não é qualquer um que tem capacidade para solucionar os problemas no dia a dia de uma prefeitura como essa, do tamanho que ela é, né? Aí você vai para o Abílio. Pô, o Abílio é um cara desrespeitoso, né? Debochado, né? Eu não conheço o Abílio como administrador. Eu não sei nem se o Abílio tem a sua carteira de trabalho assinada. Entendeu? Ele foi vereador, foi assessor de deputado, foi deputado. Mas qual a experiência que ele tem de gestão? E a gente sabe perfeitamente, nós já passamos por experiências no Mato Grosso de pessoas que ganharam as eleições, que não tinham experiência nenhuma de gestão e o caos que virou tanto o estado de Mato Grosso como governador e também como os prefeitos, alguns prefeitos de Cuiabá. Então nós não podemos mais fazer experiência, nós não podemos mais errar de novo. Gente, vamos fazer aqui, nós moramos em Cuiabá, nossos filhos estão aqui, minhas filhas, meus netos. Sou casado há 39 anos. A gente anda no interior do Mato Grosso. Cuiabá está ficando para trás. Já faz tempo, né? Cuiabá está ficando para trás. Entendeu? O interior está desenvolvendo muito mais do que a nossa capital, em todos os sentidos. Quando eu falo em todos os sentidos, é em lazer, é em saúde, é em educação, é em segurança, em tudo. Ou seja, Cuiabá, que é a nossa capital, nossa querida capital, que tanto amamos, ficando para trás do desenvolvimento do interior do estado. Por que isso? Por que isso? Porque nós erramos nesses últimos 8 anos. E nós vamos continuar errando de novo, deixando o interior passar na nossa frente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, hoje, o Botelho, disparado, é a melhor candidatura para transformar a Prefeitura de Cuiabá. E mais, Camila, e Igor e Pedro aqui, que é extremamente importante, o alinhamento do Botelho com o governador Mauro Mendes, com o governo do estado. Se a gente for avaliar, nós temos... Vou falar um número aqui que vai ser assustador. Tem quase 20 anos que nós não temos um prefeito em Cuiabá alinhado com o governador do estado. É verdade. Entendeu? Então, olha só a diferença que isso vai fazer.
O Botelho tem o apoio da primeira-dama Virgínia Mendes, o apoio do governador Mauro Mendes, alinhado com o governador. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico da nossa capital. Então, não tem como. Se a gente começa a colocar todas as qualidades aqui na mesa, dos candidatos, disparado, o Botelho é o melhor candidato à Prefeitura de Cuiabá. Senador, um dos principais pontos que os adversários do candidato Botelho têm falado, num debate, inclusive, que ele é um político muito antigo, é um político raiz, é um político tradicional, nós somos os novos, somos os diferentes. Mas se a gente for pegar as datas que eles entraram na política, por exemplo, o Botelho foi eleito pela primeira vez em 2014. Há exatos 10 anos atrás ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Nunca tinha sido candidato a nada, né? E em 2 anos já se tornou presidente da Assembleia e entrou ali no player dos políticos mais influentes do Estado em pouquíssimo tempo. Mas é bom lembrar que foi eleito pela primeira vez em 2014. O Lúdio foi eleito vereador pela primeira vez em 2004, ou seja, são 20 anos de vida pública entre vereança e mandatos como deputado estadual e tentativas à Prefeitura de Cuiabá em 2012 e ao Governo do Estado em 2014. O Abílio foi eleito pela primeira vez em 2016, candidato a prefeito em 2020 e eleito em 2022 para deputado federal. Levando em conta essas acusações de dizer, olha, o Botelho é o político tradicional. Como é que o senhor avalia isso, levando em conta a história desses políticos que estão disputando, os 3 principais que estão disputando, que todo mundo ali já tem cargo? Se trata de dois deputados estaduais e também de um deputado federal que já foi vereador. O Igor, vamos lá, vou responder a sua pergunta. Você também é empresário. Então eu vejo no currículo do Botelho esse preparo e essa experiência, por tudo que ele já passou na vida dele, né? Eu contrataria o Botelho para ser diretor da minha empresa, para colocar minha empresa para ele administrar. Você, como empresário, contrataria o Abílio e daria sua empresa para ele administrar? Tem que pegar o currículo dele para ver o que ele administrou então, antes, né? Qualquer empresário faria isso. Quanto isso, né? Então, o que nós estamos fazendo em Cuiabá é isso. Nós vamos eleger uma pessoa para administrar uma empresa que chama Prefeitura de Cuiabá. Que o maior lucro que essa empresa dá para a sociedade é o lucro social, é o desenvolvimento econômico e social da prefeitura. Então é fácil. Quem nós queremos contratar, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade para não errar no voto. Quem você contrataria para administrar a sua empresa? Quem você contrataria desses candidatos que estão aí para administrar a sua casa? Com a experiência que cada um tem. Então eu contrataria o Botelho, mas não contrataria de forma nenhuma o Abílio, porque não existe experiência nenhuma na vida dele, não existe preparo nenhum para assumir uma prefeitura desse tamanho, e do próprio Lúdio, né, que sempre atuou na área de saúde. Qual a experiência administrativa que tem o Lúdio? Então, eu faço essa conta. Para minha empresa, quem eu contrataria dessas pessoas? Eu contrataria o Botelho. Sem problema nenhum. E tenho certeza que ele ia administrar e ia fazer minha empresa desenvolver e crescer. Os outros, meu amigo, infelizmente, não tem como. Você já imaginou eu contratar um Abílio com o deboche dele, com o desrespeito dele com os funcionários? E ele já demonstrou isso, inclusive, com os funcionários públicos aqui em Cuiabá, quando ele foi candidato na eleição passada, da forma que ele tratou o servidor público. Como é que eu vou colocar uma pessoa dessa para trabalhar na minha empresa? Como é que ele vai tratar meus funcionários? Então, esse desrespeito que ele tem com os funcionários, com o servidor, não serve para trabalhar na minha empresa. E uma coisa, Igor, eu como empresário, eu fui para a política em 2019, quando o Mauro ganhou o governo do Estado, pela minha relação de amizade. O Mauro me convidou para ser secretário da Casa Civil, apesar de, naquele momento, ninguém acreditava que eu ficaria mais de 3 meses na Casa Civil, e eu acabei ficando 5 anos. E não quis, né? Depois de muito tempo, não quis retornar mais para a Casa Civil e quis realmente voltar para a minha atividade empresarial e dedicar também a minha família, minhas mulheres, minhas filhas e meus netos. Mas o que eu digo para você é o seguinte, a política,
Você, quando está fora da política, você tem uma ideia do que é o poder público. Quando você entra para dentro da política, você faz parte da administração, como eu fiz do governador Mauro Mendes. Isso é uma coisa que eu me surpreendi muito. Foi com o servidor público. Da mesma forma que na minha empresa tem lá um percentual mínimo de pessoas que não estão interessadas pela minha empresa, no setor público é a mesma forma. Agora, tem servidores, meu amigo, extremamente competentes, dedicados, comprometidos, servidores que dão sua alma, sua vida pelo serviço público. Então, são pessoas extremamente comprometidas. Tem pessoas no Estado que se falam, nossa, eu tenho vontade de trazer essa pessoa para trabalhar comigo. Então, esse negócio de a gente ficar aqui fora, como empresário, criticar servidor público, é de quem nunca trabalhou no setor público. A hora que você trabalhar no setor público, você vai ver realmente o quanto de pessoas envolvidas, comprometidas, dedicadas, inteligentes, experientes estão no serviço público. A máquina desenvolve e anda por causa dessas pessoas. E nós temos que respeitar cada uma delas, e o Abílio nunca soube respeitar essas pessoas que movem a Prefeitura de Cuiabá e movem o governo do Estado. Pedro Panocchi, 8h59, está na hora de fazer uma pausa por aqui? O que é que você nos orienta nesse momento? Pausa. Então vamos fazer um intervalo bem rapidinho, já já a gente volta, presidente. PN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, dia 26 de agosto, a gente está conversando com o senador, presidente do PRD em Mato Grosso, Mauro Carvalho, quase caminhando para a reta final, mas ainda tem aqui alguns questionamentos rapidinho. Senador, a gente falou muito sobre eleição, né, aqui na capital, mas eu queria também perguntar aí dos projetos políticos do senhor, né? Deixou a Casa Civil, passou, acho que foi o secretário que por mais tempo esteve lá, né, contrariando ali as expectativas de muitos, saiu, né, deixou o cargo no começo do ano, mas muito tem se falado aí também da disputa de 2026, né, comenta-se que numa possibilidade do governador Mauro Mendes não disputar o Senado, que o senhor poderia ser um candidato, já esteve por lá, né, teve uma experiência também. Como é que tá aí o pensamento de senador Mauro Carvalho nesse momento, planejando algo já para 2026 ou ainda está muito cedo? Bom, Camila, quando eu decidi que eu não retornaria mais para a Casa Civil, aí tive vários diálogos com o governador Mauro Mendes, inclusive com a nossa primeira-dama Virgínia, não existia nenhum plano para mim assumir a presidência de um partido. Fazia 5 dias que nós tínhamos dado uma entrevista coletiva, 4, 5 dias, falando que eu não retornaria para a Casa Civil. O Mauro me ligou no Palácio, onde você está? Estou na minha empresa. Pô, surgiu um negócio, tem um PRD, você não acha que é uma oportunidade boa a gente ampliar o arco de aliança? Eu falei, vamos conversar. Mas você assumiria esse partido? Eu falei, assumiria, eu respondi na hora. Então fui para o Palácio, combinamos, ligamos para o Vasco, que é o presidente nacional do PRD, e eu acabei assumindo a presidência estadual do PRD. Agora vamos deixar claro, Camila, o PRD é um partido que não tem dono. Vou repetir, o PRD é um partido que não tem dono. Diferente de alguns partidos no Mato Grosso, que é carimbado o dono de cada partido. Eu não montei o PRD no Mato Grosso para eu ser candidato a qualquer cargo eletivo. Então, o PRD é um partido democrático, onde todos têm direito à voz, a sugestões, a críticas, não tem problema nenhum. Então, o PRD, eu não faço política, Camila e Igor, pensando no meu umbigo, pensando em mim. Eu faço política pensando no próximo. Eu faço política pensando no Mato Grosso. Eu faço política pensando no meu grupo político. Então, para 2026, o meu candidato a governador do estado chama-se Otaviano Pivetta. E esse é o candidato do governador Mauro Mendes também, e tem dito a todo momento o governador desde a sua reeleição. E o Hélito? O Hélito, apesar, Igor, de eu ser o mais... porque se ele ganhar a eleição, o senhor toma posse no Senado 4 anos. Exatamente. Se tem alguém interessado na eleição do Ayrton Fagundes, inclusive, na semana passada, nós recebemos os dois aqui no mesmo dia. No mesmo Saiu dia. o Pivetta, entrou o Ayrton. Acredita, e senador? o Pivetta falou, sou candidato. Aí veio o Ayrton, avisa o Pivetta que eu também sou candidato. No mesmo dia, os dois. E aí? Não, olha só, você colocou exatamente isso. Eu sou o maior, a pessoa que mais vai se beneficiar com uma candidatura do Hélito e com a eleição, né? E caso ele ganhe também essa eleição. Então, o Hélito ganhando o governo do estado, eu sou a pessoa mais beneficiada. Mas eu não trabalho dessa forma, né? Então, eu faço parte de um grupo. Esse grupo, em 2022, estavam junto com o Hélito, eu entrei como primeiro suplente, tenho a maior gratidão
de o Wellington ter deixado eu assumir o Senado no ano passado e eu vou continuar eternamente grato. E o Wellington tem todo o direito de ser candidato. Ele não tem nada a perder sendo candidato a governo do Estado em 2026. Só que, quando foi formada essa chapa de 2022, e ali o Otaviano Pivetta já como vice do Mauro, nós já tínhamos nas conversas entre a gente que o sucessor do Mauro seria o Otaviano Pivetta. E eu não vou retornar atrás nessa posição que eu tenho hoje, mesmo sendo o beneficiado caso o Wellington ganhe o governo do Estado. Entendeu? Porque eu trabalho dentro de um grupo, o líder maior é o governador Mauro Mendes, o candidato dele, a sucessão dele é o Otaviano Pivetta, e eu irei continuar no grupo apoiando o Otaviano Pivetta, mesmo sendo beneficiado com a vitória do Wellington Fagundes no governo do Estado, caso o Wellington ganhe o governo do Estado, né? Então, eu não faço, como eu disse agora há pouco, a política que eu penso é no próximo, é no grupo, é no povo de Mato Grosso. E se eu tenho esse grupo, eu vou respeitar o que esse grupo acha, o que esse grupo está pensando e o que esse grupo decidiu. E o grupo decidiu que o candidato à sucessão de Mauro Mendes é Otaviano Pivetta e eu irei apoiar Otaviano Pivetta. E Mauro Mendes é candidato ao Senado em 2026. Ponto. Entendeu? Então não existe outra possibilidade agora. O PRD vai discutir, Camila, a segunda vaga ao Senado. Essa segunda vaga ao Senado, nós não temos ainda nenhum acordo firmado com nenhum candidato. Aí sim, o PRD irá se reunir com a sua executiva, com seus filiados e saber quem vai ser o segundo candidato ao Senado. Essa possibilidade ainda no PRD está totalmente aberta e essa discussão deverá acontecer no final de 2025. Muito bem, 9h11. Mais algum detalhe, meninos, antes da gente se despedir? Até porque a gente tem uma próxima convidada também. Deixa eu fazer rapidinho. Faz uma saideira. São duas em uma. Uma é para o senhor responder rápido. E a segunda, talvez o senhor, que é um tema importante. Porque assim... 10 segundos, 10 debate aqui. Tem direito à réplica, tréplica? Porque é o seguinte, vamos lá. No futebol nós temos aqueles chamados de antes, né? Aquele que torce contra. Né? Antigamente a fofoca demorava para chegar. Hoje é tudo no grupo de WhatsApp. E aí eu não vi o senhor respondendo sobre isso ainda, mas seria uma boa oportunidade do senhor falar a respeito. E muitos analistas políticos de grupos de WhatsApp formados aí nos grupos de WhatsApp da vida, dizem que a relação do senhor com o governador Mauro Mendes em algum momento ficou estremecida depois da sua saída da Casa Civil. Quão isso é verdade, quão isso é mentira? Oportunidade para esclarecer isso aí de uma vez por todas. Bom, então eu vou te esclarecer já. Ontem eu tive reunido com o governador Mauro Mendes das 5h30 da tarde às 8 da noite. Quarta-feira nós passamos o dia em Brasília. Eu tive que ir antes, porque eu tive uma reunião às 11 horas da manhã no Senado, para tratar do projeto de lei meu dos idosos, do qual a senadora Margarete é a relatora. O Mauro chegou lá 12h30, em seguida ele teve uma reunião, nós almoçamos juntos e passamos a tarde toda juntos. Então, o problema, Igor, que eu vejo é o seguinte, o modelo mental do político, o que acontece? Quando eu disse para o Mauro que eu não gostaria de retornar para a Casa Civil, o empresário, as pessoas que estão fora da política entendem, o Mauro já contribuiu 5 anos, tem a família dele, tem as empresas dele, eu gero nas minhas empresas mais de 1.500 empregos diretos, então o Mauro vai se dedicar à família, isso é fácil atendimento. Mas no modelo mental do político, o que ele pensa? Nossa, o Mauro Carvalho não quer assumir o secretário da Casa Civil, o segundo homem do governo, é o para-choque ali do Palácio, como que ele não quer assumir? Tem alguma coisa aí. Aí outras pessoas falaram o seguinte, o Mauro Carvalho não quer assumir, que como ele assumiu o Senado, então a Casa Civil ficou muito pequena para o Mauro Carvalho. Então ele só pensa agora no Senado. 3 meses atrás, o Wellington Fagundes pediu licença do Senado e eu não quis assumir o Senado. Assinei uma carta renunciando para a Rosana Martinelli assumir no meu lugar. Acontece que é o seguinte, as pessoas não entendem o porquê eu não quis voltar, mas eu não quis voltar em função da minha família e em função das minhas empresas. Ponto. A minha relação com o Mauro tem mais de 40 anos de amizade, continua exatamente a mesma. Se eu te mostrar o celular aqui, eu falo com o Mauro todo dia.
ou pessoalmente ou pelo WhatsApp. Se quiser mostrar, sai umas notinhas boas aí, né, Camila? Não, aí não dá, né? Qual a última mensagem trocada entre a última MC foi assim, e MM? bom dia, MC. Eu, bom dia, MM. Foi essa daí. Para de conversa piada. Rapidinho, uma última pergunta, posso? Que é sobre esse projeto de lei. Eu dei um Google aqui rapidinho sobre o projeto 500, daí, a questão dos aposentados. E tá, na Agência Brasil, O Globo, CBN Brasil, Valor Econômico, Senado Federal, Revista Exame, a CBN Brasil, Jovem Pan, enfim, toda Carta Capital. Como é que o senhor avalia aí a repercussão desse projeto que é seu, já aprovado lá nas comissões do Senado e caminhando para a repercussão já é nacional? Como é que o senhor avalia? Bom, como é que o senhor se sente com isso? Eu me sinto muito honrado, né? Porque eu estava dentro eu sou católico, estava dentro da igreja quando uma pessoa me encontrou e falou: Mauro, você vai assumir o Senado? Vou. Você já pensou em fazer alguma coisa para os aposentados? Eu falei: o que, por exemplo? De dar oportunidade para essas pessoas retornarem ao emprego. Eu entendi na mesma hora. Quando eu fui para Brasília o ano passado, eu já fui com esse projeto pronto. Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, agora, semana retrasada, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora deverá ir para o plenário do Senado Federal. Realmente é um projeto que traz muito orgulho para mim de poder contribuir com mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras que estão dentro de casa. Esse projeto vai dar oportunidade para essas pessoas serem reinseridas no mercado de trabalho, onde o aposentado não terá custas com INSS e Fundo de Garantia. E o empresário também da mesma forma. O salário dele ele vai receber líquido, até porque ele já paga já na sua aposentadoria. Então, é um projeto de inclusão social para trazer essas pessoas que têm muita experiência, muita vivência, de volta ao mercado de trabalho, transferindo conhecimento para os mais jovens. 9h16. Obrigada, senador, presidente, por mais uma entrevista aqui pra gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui na CBN. Obrigado vocês da CBN, obrigado Camila, Igor, Pedro e todos aqui que nos escutam nesse momento. Um prazer muito grande estar nessa segunda-feira aqui, já brilhantando os trabalhos junto com vocês aqui. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Amém.